Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Patrícia Campos e eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros na altura dos ombros e hoje estou usando uma blusa cinza. Eu trabalho nos anos iniciais da Escola Esther de Figueiredo Ferraz, onde eu ministro aulas de arte. Sou formada em artes cênicas, tenho cursos de extensão em gestão e produção cultural, ação cultural, iluminação teatral e teatro do oprimido. Além também de ter feito uma pós-graduação em pedagogia, estou finalizando agora uma pós-graduação em educação especial. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje nosso tema é teatro de sombras, né? Então, para a gente poder aumentar o nosso repertório sobre o teatro de sombras e reconhecê-lo como uma forma de manifestação teatral, saber também utilizar a iluminação para o teatro de sombras, utilizar materiais diversos para a confecção do palco, caso haja necessidade, e também criação das histórias que serão encenadas. As histórias, né, elas são feitas através das projeções, né, das sombras, onde eu posso fazê-las numa parede, por exemplo, ou eu também posso utilizar um palco, tá? As estratégias que nós vamos usar para a gente poder juntar tudo isso num espetáculo, primeiro, as histórias, né? Então, para a gente poder iniciar o trabalho do teatro de sombras, nós temos que ter uma história. Como ela será criada? Como que a gente vai iniciar esse trabalho das histórias, né? Uma história autoral, a gente vai criar essa história a partir de algum personagem que a gente também vai criar, ou a gente vai trabalhar uma história já pronta, um livro conhecido de um autor que a gente gosta, um gibi, né? Então a gente pode pensar em como criar essa história toda. Então, assim, a gente pode, numa história autoral, fazer individualmente, em pequenos grupos ou duplas, né? Então é uma maneira interessante da gente poder trabalhar, né, essa história de uma forma bem dinâmica. Mas também podemos trabalhar um autor específico, né? Às vezes a gente já está trabalhando um livro, um artista literário, a gente pode trabalhar uma história, né, já pronta, um trecho de uma história. Então nós temos várias formas aí de produzir essa história para uma encenação do nosso teatro de sombras. A partir da história pronta, a gente vai precisar dos nossos personagens, né? E aí a história que nós criamos, nós vamos listar esses personagens e fazer a criação deles em forma de bonecos. Os bonecos de teatro de sombra, eles são simples, né? A gente vai precisar de uma varetinha de churrasco como essa, ou pode ser um lápis, uma caneta, a gente pode utilizar, porque ele vai servir como base para eu prender o meu boneco, né, e conseguir manipular, né? A partir daí, aqui eu já tenho um pronto, que é um ursinho, bem simples também. Aqui eu usei inclusive folha de sulfite. A gente pode usar papel cartão, um outro tipo de papel, tá? O importante para nós no teatro de sombras é o contorno, né? É o que vai dar aqui o efeito da minha sombra. E aí a gente prende, ó. Eu prendi com durex atrás. E aí nossos bonecos estão prontos, muito simples de serem produzidos, tá? E a gente pode brincar, né, com esses personagens ou os lugares onde nossos personagens passeiam nas nossas histórias, né? E a gente vai construindo. Então, tendo esses bonecos prontos e a nossa história pronta também, a gente vai pensar na iluminação, que é super importante para o nosso trabalho, né? A iluminação que vai dar a parte mais emocionante, já que o nosso teatro é de sombras. Eu posso fazer essas projeções das minhas sombras na parede, por exemplo, num ambiente um pouco mais escuro. E como que eu vou iluminar, né? Preciso de uma iluminação específica, elaborada, para dar o efeito da sombra? Não é necessidade, eu posso usar até mesmo a lanterna do meu celular. Ela já vai dar um efeito que eu preciso para projetar a minha sombra na parede. Posso usar uma lanterna, né? Uma lanterna comum também. Eu posso usar um ponto de luz móvel que eu possa movimentar, né? E colocar a projeção dessa sombra nessa parede. Ah, mas eu posso usar um outro espaço sem ser a parede? Eu posso confeccionar um palco usando caixa de papelão, papel manteiga, um plástico fosco,
que vai dar o efeito da sombra nesse meu trabalho. Tá? Então fica bem bacana, é bem bonito também, e a gente pode fazer essas encenações utilizando esses materiais. Algo interessante também que a gente pode usar como estratégia, né, é apresentar esses temas para diversas pessoas, né, fazer essas apresentações nesse teatro de sombras. Para que a gente possa também, nós professores, aumentar o nosso repertório de conhecimento para esse teatro de sombras, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de grupos bem renomados de teatro de sombras, para que a gente possa conhecer ainda mais sobre esse trabalho. Tá? Espero que vocês gostem. Algo também que é interessante, após a produção desses espetáculos, é a gente expor esses trabalhos, fazer uma exposição dos palcos, exposição dos bonecos, das histórias também que foram produzidas, materiais fotográficos, muitas vezes nas apresentações a gente fotografa também, e expor esses trabalhos também fica bem interessante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje, nosso Teatro de Sombras. Eu encerro aqui agradecendo vocês por estarem comigo aqui apresentando esse trabalho. Nós falamos sobre Teatro de Sombras, como produzir as histórias, os palcos, a iluminação, que é tão importante também para esse trabalho. Eu espero que enriqueça mais o conhecimento de vocês, né? E que os seus alunos também possam se divertir trabalhando e estudando com a gente aqui. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Tchau!